Hoje é o dia 4, tentando fazer o buia na ranqueada, jogando só com a N94. Pense como tá difícil. Eu tinha um amigo que o nome dele era Rafael. Hoje em dia nós não somos amigos mais não, que ele tá preso, pegou prisão perpétua. Depois que ele foi preso eu ainda fui visitar ele por 3 meses, mas ele endoidou, aí eu não fui mais não. Ele era nerd, estudava na mesma sala que eu, não falava com ninguém e sofria um bullying da peste por ser assim. Ele tinha o cabelão, usava óculos e era desnutrido que só. No primeiro dia que ele chegou na escola, os cabas já apelidaram ele de vara de bater pecado. Ele era grandão e todo lesadão, branco feito leite. Ele entrava na sala calado, sentava lá do meu lado. No intervalo ele não saía pra lanchar, ficava lá dentro da sala, comia uns lanches que ele levava de casa. E quando a aula terminava ele ia-se embora calado. Parecia que eu tava vivendo dentro de um filme dos Estados Unidos, que os cabas ficam tirando onda do nerdzinho. Os cabas pegavam dinheiro escondido dele e os lanches que ele levava. Eu via aquilo e pra eu não ser cabueta eu escrevia, passava o papelzinho pra ele e dizia quem foi o cuzudinho que roubou ele. Aí ele sempre respondia, tem problema não. E eu ficava puto com essa calmidez dele, porque o caba de 2 metros, a mão dele era do tamanho da cabeça de mim. Era só meter lá a mãozada que desmaiava um lá dentro da sala e eles aprendiam a respeitar. Mas o bicho era tão vergonhoso que nem pra dizer pro professor que os caras pegaram o lanche dele ele não dizia. Se bem que eu tô pensando agora, às vezes devia ser medo, né? Porque não era só um, eram uns 5 cabinhos que ficavam roubando ele. Até as meninas tiravam onda dele. Uma vez eu ia chegando na sala com ele e nesse tempo nós já tava amigos. Elas pegaram, colocaram o chiclete na banca dele. Quando ele se sentou, o chiclete todinho colado na boca. Foi a maior mangação. E a professora lá, quietinha, sem dizer nada. Lá pro meio do ano eu já tava fazendo os trabalhos de dupla junto com ele. Eles tinham trabalho pra fazer em grupo e ninguém queria fazer com ele. Ele era o último a ser escolhido. Aí como eu chegava atrasado, o professor colocava eu pra fazer com ele. Teve só um trabalho que o professor pediu pra fazer em casa. Era o último trabalho do ano, pra fechar logo tudo. Aí ele pediu pra gente fazer aqui em casa e eu não quis. Porque assim, aqui em casa é tudo no improviso. A televisão é de tubo. A imagem ainda é preta e branca. A antena é uma latinha de pitu, um bombril dentro. E a pessoa pega um arame, uma vara e coloca ela em cima da casa. Funciona melhor que Starlink. Tem um esgoto que passa por dentro da casa e meu pai fez uma artimanha que o tolete de merda quando sai da privada passa bem pelo meio, que é pra gente ficar vendo. Minha cama já tá pedindo de chão há 10 anos. Somos 9 irmãos. Eu sou o último. Essa cama que eu durmo era do primeiro, mais velho. O sofá daqui de casa, quem tiver problema na coluna nem se sente. Meu chinelo tem prego, o telhado quando chove parece um chuveiro. A melhor parte é que é fresco. Entra vento por tudo que é buraco. E o cachorro tá no quintal, mas quando ele quer cagar ele vem pra dentro de casa e caga no tapete. Quem for sensível no nariz é entrando, sentindo aquele cheiro forte aqui em casa e vomitando. E foi pensando nessas simples coisas que eu olhei e falei, não, vamos fazer na sua mesmo, é melhor. Peguei o número dele, depois de quase um ano ele me passou o número dele que era pra mandar a localização de onde ele morava. Passei mais ou menos 1 hora pra encontrar esse lugar onde ele morava. Pense num lugarzinho esquisito, localização perfeita daqueles cabas que faz entrega pela Deep Web. Foi 1 hora de viagem certinha, eu fui de moto e era mato de um lado e mato do outro. Eu pensei que ele tinha passado do lugar errado. Só tava seguindo em frente por causa que o GPS tava mandando. E quando eu cheguei lá que passei um mataburro e virei à esquerda, uma cancela bem grandona. Detrás dessa cancela, aqueles casarão de barão das antigas em 1800. Aquilo ali é relíquia. Devia valer mais ou menos uns 10 bilhões. Um monte de janela em redor, aquelas escadonas bem grandonas que o cabo fica pequeno nela. Umas fontes saindo água de dentro delas, uns anjinhos pelados, as bilungas dele saindo água também. E assim que eu pisei na cancela, a cancela sozinha se abrir, ele já tava me esperando. A distância da cancela pra casa ficava mais ou menos uns 10 km. E se de longe a casa já era grande, imagine de perto. Assim que eu cheguei na escada, no primeiro degrau, um mordomo saiu lá na frente e foi me atender na maior educação, me chamando de senhor Natan, perguntando se eu queria alguma coisa, chá, Danone, iogurte. Iogurte e Danone é a mesma coisa, né? Só foi chá, café, Danone e água. Aí eu disse, pode ser tudo? Ele disse, pode. Eu tava com uma fome da miséria. Uma coisa que eu percebi foi que os trabalhadores dele era tudo negando. A família dele era branca todinha. A mãe, as irmãs, o pai, tudo branco. Mas não tinha um branco trabalhando pra ele. Aí eu já comecei a ficar desconfiado. Será que eles vão querer colocar eu pra trabalhar com eles também? Eu sempre andei com um canivetezinho pequeno. Já coloquei a mão no canivete e entrei dentro da casa dele. Maldita hora que eu dei a ideia de fazer na casa dele. Mas se ele quisesse me sequestrar, eu furava tudo na base da canivete. Aí ele tava tomando banho. Eu fiquei esperando sentado num sofá que parecia uma cama. Eu ficava pé de mim naquele sofá. Caberia no mínimo umas 50 pessoas. Aí quem veio me atender foi a mãe dele. Coroa enxuta, devia ter esses 68 anos, bonitona, parecendo Ivete Sangalo, lona, peitão, um sorriso de ureia a ureia. Chegou dando bem-vindo, me agradecendo por ser amigo do filho dela, disse que ele nunca teve amigos e disse que esse ano na escola eles não falam de outra coisa a não ser do amigo dele, Natan. E eu pensando, ele não fala tanto assim comigo na escola não, mas fazer o que? Deve ser o jeito dele. Aí ela disse, ó, ele sai já, ele tá tomando banho, ele sai já, eu tô aqui treinando, qualquer coisa que você precisar, só é chamar a funcionária que ela vem e lhe atende. Eu digo tranquilo, e minha barriga
fome da miséria. Não foi 10 minutos não, a funcionária chegou lá com tudo que eu tinha pedido e mais um sanduíche, como um lanchinho da tarde. O sanduíche era de 10 andares. Ela chegou dizendo: olha meu filho, eu sei que é grande demais, mas se você não aguentar pode deixar, viu? Eu disse: minha senhora, na fome que eu tô aqui, eu comeria facilmente uns 10 bichinhos desse aí. E ela começou a rir. Era eu comendo aqui e a mãe dele lá fazendo o leg day. Uma bundona que eu digo: rapaz, eu vou vir aqui mais vezes. Eu tava na metade do sanduíche quando o cozudinho saiu do banheiro e disse: vamos pra cá pro quarto, né? Eu saí com a boca cheia e levando 5 pedaços de sanduíche. Cheguei lá no quarto dele, eu digo: é uma casa aqui ou é um quarto? Quarto grande da miséria. Aquilo ali cabia minha casa de boa. A porta do quarto dele tinha 60 metros de altura. Ele ficava pequeno e olha que o bicho era grande. E no quarto dele tinha de tudo: PS5, PS4, tudo que você imaginar. Tinha uma floresta lá que tinha borboleta, um macaquinho, aquário, coisa que a pessoa só vê na Amazônia. Eu sou curioso, aí comecei a olhar coisa por coisa e encontrei um quadro que tava todo mundo da escola. Da nossa sala tava todo mundo marcado com um xizinho, menos eu, que tava lá no canto com um círculo verde em redor. Aí eu perguntei: mas o que é isso aqui mesmo? Aí ele começou a rir, soltou uma risada parecendo Coringa, e eu não entendi a risada. Aí ele disse: eu vou ser bem sincero pra você, tô planejando um massacre naquela escola. Aí eu pensei: e o alvo sou eu, que tô marcado com verde? Aí ele disse: não, você é a pessoa que eu não quero acertar. Aí eu digo: por diga o dia que é pra eu faltar. Aí ele começou a rir e disse: quer ir não comigo? E eu levei na brincadeira, respondi: quem vai que é aqui? Aí ele respondeu: eu tenho uns armamentos ali no salão do meu vô, se você quiser eu já lhe dou uns 38. Aí eu digo: relaxa que eu tenho 2 armas lá em casa de airsoft, só que eu não expliquei essa parte pra ele. Aí ele disse: beleza, no dia 20 de novembro nós faz isso. A escola tinha 2 entradas, uma por cima e outra por baixo, faltava 3 semanas. Ele disse: ó Nathan, você vai por baixo, eu vou por cima, porque aí o pessoal que correr pra saída de baixo você derruba. Eu digo: tranquilo. O plano tava feito, chegou o dia, nós tínhamos marcado para 3 horas e eu não sou bem em horário. Atrasei 15 minutos. Quando eu cheguei na portaria lá de baixo, eu já escutei pau, 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 que nem fosse uns fogos de artifício. E esse foi meu pensamento, porque tava tendo umas apresentações e eu pensei: o pessoal tá comemorando alguma coisa. Aí eu entrei, assim que eu entrei, que olhei lá pra cima, aquela multidão descendo, tudo pintada de vermelho. Eu digo: é maratona, deixa eu sair do meio. Eu olhei mais pra cima assim, tava meu amigo, que era branco, 2 metros de altura, vermelho, parecia que tinha se pintado. A ficha só veio cair quando passou por mim uma menina com um braço só pela metade. Eu pensei: Halloween não é. Aquele cuzudinho tava falando sério e se piquei correndo pelo lado contrário. Graças a Deus a polícia conseguiu prender ele. Ele tá até hoje preso, endoidou. Se bem que ele já era doido, né?